Queridos, tem uma banda, para quem gosta do rock gospel, né? Ou para os mais antigos, tem uma banda de rock gospel chamada Banda Resgate. Eu sei que muitos aqui conhecem. E dentre as músicas que eu gosto muito dessa banda, uma delas eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez, me veio um sentimento diferente, com uma frase quase que paradoxal, quando o autor diz repetidas vezes no refrão que eu vou me lembrar de não esquecer. Vou me lembrar de não esquecer. Não dá um negócio na nossa cabeça quando a gente escuta isso? E de fato, quando nós nos olhamos e nos encontramos dentro das nossas agendas, dentro dos compromissos, dentro do vai e vem da cidade, da semana, do dia que nós temos, nós facilmente não lembramos de lembrar, de não esquecer coisas que são muito importantes para nós. E talvez a gente caia num erro repetidas vezes, de nos atentarmos para a obra de Cristo, para a cruz de Cristo, para tudo isso que nós cantamos quando nós chegamos na Páscoa, ou dependendo da agenda da igreja, quando nós chegamos no primeiro, no segundo ou terceiro domingo do mês, onde nós celebramos a ceia enquanto igreja. Enquanto, na verdade, a Páscoa é uma celebração extremamente importante, é o momento em que muito provavelmente você comprou e ganhou um chocolate, né? Seja uma barra, seja um bombom, e as crianças esperam ansiosamente para achar chocolates, mas é também o momento em que, de fato, separamos o nosso fim de semana para lembrar da obra de Cristo por nós, mas é mais um dos dias em que nós celebramos aquilo que Cristo Jesus fez por nós, mas que não precisa esperar a outra Páscoa ou a outra ceia na igreja para que ela volte a fazer sentido à nossa vida e ao nosso coração. Nós precisamos lembrar de não esquecer da obra de Cristo todos os dias pela manhã, enquanto vivemos, enquanto estamos caminhando. Precisamos lembrar de não esquecer nos momentos de maiores aflições, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, mas também nos momentos felizes e alegres da nossa vida, de que ainda que a gente esteja muito triste ou no outro lado do pêndulo muito feliz, nós continuamos sendo aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. E eu queria olhar com você para um texto muito importante, muito significativo do Evangelho, que foi o momento em que Jesus esteve na mesa pela última vez com os seus discípulos, com aqueles que andavam perto dele. Se você trouxe a sua Bíblia e pode abrir ou acessar, abra comigo no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu quero olhar para alguns retratos e alguns momentos para que a gente se lembre de não esquecer que essa obra de Cristo por nós, ela é marcada por alguns aspectos que, a um primeiro momento, podem não estar tão claros ou não serem tão facilmente compreendidos, mas que ainda assim foi o movimento que Cristo fez por nós. Lucas capítulo 22, e eu quero ler com você a partir do verso 14, se você puder, me acompanhe na leitura, que diz assim para nós: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E eu quero ler com você até aqui. Nós precisamos lembrar de não esquecer que esse movimento todo de condenação, sofrimento, açoite, estar na cruz, ser perfurado, ser cuspido, ser ofendido,
de fato chegar à via de morrer na cruz, por mais que nos pareça em muitos momentos. Tudo isso que aconteceu não foi um mero acaso ou um acidente, um erro dentro do plano de Deus para a humanidade. Talvez uma das coisas mais difíceis de serem compreendidas na Páscoa é que Jesus sabia que sofreria no meu e no seu lugar. Jesus conhecia qual era o seu destino, ele sabia qual era a sua missão. E ele tanto sabia que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, que ele, ainda que sendo Deus, isso é, a pessoa de Jesus contendo a essência de Deus em si mesmo, desfrutando da glória de ser como a Deus, ele não viu isso como sendo uma posição muito mais alta, em que ele deveria se apegar a viver dessa forma, mas ele olhando para a humanidade dentro do plano de Deus, entendeu que assim deveria cumprir o plano, de não somente deixar a sua posição nos céus, como se encarnar em um homem, e estar disposto a ser humilhado, e a viver a morte mais humilhante que existia à sua época, dolorosa, que trazia muito sofrimento, que era se entregar na cruz. E o Evangelho nos diz que Jesus, como sendo uma ovelha obediente, uma ovelha muda, sabendo que sofreria, se submeteu ao plano de Deus, porque um dia dentro da atemporalidade de Deus e dentro da sua sabedoria completa, ele sabia que em 2025 nós estaríamos aqui reunidos em nome dele. E como se isso já não fosse o suficiente, nós não temos condição ou uma forma de equilibrar aquilo que Cristo fez por nós, e mais uma vez, Paulo apóstolo diz que Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E a Bíblia nos traz uma separação muito grande, dizendo que aqueles que vivem numa vida de pecado, e isso não significa que necessariamente uma prática, um hábito, um pensamento seu seja por si só pecado, mas aqueles que viviam longe, afastados do reino de Deus, ainda sendo escravizados pelo pecado, porque se você não passou pela experiência da conversão, já é bom que você se lembre de não esquecer de algumas coisas. A primeira delas é que nós pecamos, todos nós aqui pecamos. Talvez se nós tivéssemos que fazer um ranking, eu lideraria esse ranking com muita facilidade. Fazer parte do sacrifício de Cristo Jesus não significa que você vai ser santo no sentido de nunca mais errar. Nós continuamos pecando, mas a diferença é que agora a gente não é mais escravizado pelo pecado. Nós não somos perfeitos e não seremos até a volta de Jesus. Já te adianto que também a chance de você ficar rico por ser crente é muito pequena. Também não tem muito a ver com isso, não. Você vai continuar acordando de madrugada e vez por outra você vai bater o dedinho do pé na quina do guarda-roupa e ser movido por aquele sentimento de raiva que todo mundo tem. Você vai continuar, talvez, sofrendo em estar desempregado em algum momento. Provavelmente, em algum momento, o seu boleto vai atrasar. Pode ser que aconteça. Talvez você continue tendo brigas com a sua esposa ou com o seu marido, ou com noivo, com noiva, pai com mãe, filho com pai, pai com filha, filha com mãe, mãe com vó, vó com bisavó se tiver. Coisas que acontecem no nosso meio. Você não está imune a esse tipo de coisa, mas aquilo que cerca a nossa vida é saber que ainda que estejamos vivendo por essas situações, há um Cristo que ressuscitou dos mortos, há um Cristo que vive, que reina ainda hoje, que prometeu que estaria do nosso lado em todos os momentos. E então, quando nós vivemos como sendo ainda pecadores, e depois, quando nós somos salvos, resgatados por Cristo, não é porque virou uma chave na nossa cabeça e agora nós somos perfeitos e não erramos mais, mas pelo contrário, enquanto ainda estamos na condição de virarmos as costas para Cristo e dizer que não queremos saber dele, foi sabendo que em muitos momentos nós duvidaríamos da existência dele, foi sabendo que esse negócio de
igreja deve ser coisa de pirâmide, deve ser um negócio esquisito, deve ser uma coisa de ter que obedecer cegamente a um líder, a um pastor e subscrever um sistema religioso ou qualquer coisa esquisita. É quando nós achamos que Jesus, ele pode ter existido, foi um cara muito legal, mas ele fica lá do lado dele e eu fico aqui do meu. Foi sabendo que a gente passaria por essas experiências, que ele olhou para nós, compreendendo todo o tempo da existência e decidiu se entregar no nosso lugar. Nós precisamos nos lembrar de não esquecer que a graça de Cristo, o favor que Ele nos fez, a obra dEle que nós não merecíamos e não temos como pagar, foi entregue de graça. Foi entregue por mim e por você. Foi sabendo que morreria. Foi pagando o preço pelo nosso pecado. Foi consciente da sua dor. Foi consciente do seu sofrimento. Sem merecermos, mas Ele assim decidiu fazer. E depois, quando nós vemos o texto continuando, nós entendemos que lá no verso 17, quando ele pega o cálice, dá graças, compartilha, e ele diz que não beberá do fruto dessa vinha ou do vinho propriamente, até que o reino de Deus estaria estabelecido. Da mesma forma que Jesus desfrutou desses momentos com os seus discípulos, e aliás, me parece que um ou vários dos momentos em que Jesus dividiu coisas extremamente profundas, ele não quis fazer sozinho ou ele mais um, mas ele fazia na comunhão. Ele fazia sentado à mesa. Nessa mesma mesa que existiam discípulos dele, ouvindo da obra dele e sabendo que também fariam parte do que Cristo fez. É a mesma mesa que quando nós formos levados aos céus, nós, eu e você, se somos discípulos de Jesus, nós também estaremos sentados nessa mesa outra vez, com Cristo Jesus, e ceando com Ele, e o vendo face a face, e descobrindo como é que Ele é finalmente. E eu não sei se a gente vai se preocupar com essas bobeiras lá, mas talvez fazendo perguntas para Ele que a gente queria saber hoje, a gente vai fazer lá quando estivermos com Ele. Vai chegar o dia em que a ceia não será mais uma história que nós lemos e relembramos, mas a ceia será uma experiência que todos nós estaremos juntos, sentados, vivendo, desfrutando. E eu tenho a impressão, como já disse nessa igreja algumas vezes, que quando nós estivermos lá, sentados, nós vamos ter uma impressão muito grande de que nós já vivemos aquilo em algum outro lugar, e muito provavelmente é aqui entre nós. Vai chegar o dia em que nós desfrutaremos da ressurreição assim como Cristo ressuscitou. A Bíblia também nos diz que chegado o dia em que Deus vai dar um ponto final nas coisas que acontecem nesse mundo, os mortos, aqueles que já foram, aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que se renderam a Ele, e nós os que estivermos vivos, segundo o apóstolo Paulo, que era cheio da certeza que talvez acontecesse no tempo dele, todos nós ressuscitaremos junto com Cristo, e isso diz para nós que a promessa dele, de que nós seríamos cordeiros desse processo todo de redenção, vai se cumprir no nosso meio. E meus irmãos, se nós precisamos de esperança para seguir todos os nossos dias, nós precisamos nos lembrar de não esquecer que a resolução dos problemas que nós temos para enfrentar a partir de amanhã, que aquilo que nós almejamos com todo o nosso ser, aquilo que nós queremos alcançar e tudo isso que nos motiva e que nos enche de esperança, de ânimo, de fôlego, de alegria, não se compara à esperança que virá dos céus para nós. Não se compara àquilo que nós viveremos como discípulos de Jesus. E isso quer dizer para nós que aquele sacrifício que foi feito pela graça, que foi dado de graça, está à nossa disposição para nós sermos juntamente com Cristo mais do que vencedores sobre a morte, sobre o fracasso de viver toda uma vida e ir parar no colo do capeta. Existe um bordão nosso que diz, quando nós precisamos muito chegar, ou precisamos muito
de uma alegria, de um ânimo, em que brotou para nós a luz no fim do. E eu queria propor de você se lembrar de não esquecer que a verdadeira esperança vem da luz que brilhou no fim do túmulo, e que ao brilhar no fim do túmulo, mostrou para mim e para você que ele estava vazio, porque Cristo vive, Cristo reina, Cristo foi ressurreto dentre os mortos, Cristo está entre nós, você querendo ou não, e Ele pode habitar também o seu coração. Basta você entender que assim como tantos outros, você é tão pecador, que precisa dessa graça, que está à sua disposição. Para marcar o nosso dia, e para marcar a nossa noite, eu queria convidar você que se entende já como discípulo de Jesus, você que entregou sua vida a Ele. Eu queria pedir que, se você pudesse, você fique de pé, nesse momento. Se você vem de uma outra igreja, não se preocupe, você é muito convidado, pode ficar de pé também e participe com a gente. E nós vamos celebrar nessa noite, assim como Jesus celebrou com seus discípulos, esse momento ímpar, esse momento glorioso, que dentro do seu significado e na aliança de Cristo conosco, porque o final do texto, mais uma vez, nos lembra de não esquecer que o sangue que Ele verteu na cruz no nosso lugar, essa nova aliança que nós experimentamos no sangue, esse lavar do sangue de Cristo Jesus em nós, nos traz a memória, nos deixa viva a esperança, nos faz constantemente relembrar que nós estamos fazendo isso e celebrando como Jesus assim fez. Mas também nos lembra que existe um prazo de validade para tudo isso acontecer. Nós celebramos a vida, a ressurreição de Cristo Jesus até que Ele venha, até que nós passemos pela experiência de viver isso lá. Nós juntos vamos fazendo e vamos relembrando. E em um último símbolo que eu queria convidar você a se lembrar de não se esquecer, é que a vida ganha sentido quando nós nos encontramos nele e quando nós nos encontramos uns com os outros. Jesus vivia na pluralidade de não estar sozinho. Jesus compartilhava, Jesus dividia uns com os outros. E quando nós assim fazemos, nós lembramos dessa característica de Jesus. E nós também compartilhamos uns com os outros. Esse momento em que nós vivemos, ele é a antessala do céu. Esse momento de comunhão daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. É esse momento que nos lembra aquilo que viveremos juntos. E eu queria convidar você a cantar com a gente mais uma vez. E ao receber dos elementos dos nossos irmãos, você pode se sentar e nós celebraremos juntos.